Então, democracia, né? Demo é o povo, né? Cracia de Kratos, o poder. Então, democracia, o poder que se origina no povo. Porém, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, esse povo não era como o povo hoje, né? O que era considerado povo lá, não é considerado povo aqui, né? Aqui o povo é livre, atualmente o povo é livre, né? E é um povo cidadão. O que é um cidadão? Aquele que tem direitos e deveres, né? É o cidadão, atualmente. Na época, o cidadão, o povo livre, normalmente ele era comerciante, ele era empresário, ele era intelectual, ele sabia ler e escrever, não é? Ele tinha bens, ele tinha propriedades. Então, estas eram as características do povo na época da Grécia, da Roma Antiga, né? Aí eu faço a pergunta: então, peraí, então se eu tenho essas características do povo, né? Quem não é povo naquela época? Por exemplo, as mulheres. Naquela época, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as mulheres, elas estavam fora dessa questão democrata, dessa questão da democracia. Elas não eram consideradas povo. Então, o poder exercido pelo povo, quem era o povo? Era o homem intelectual, comerciante, dono de bens, dono de posses, dono de propriedades, naquela época, porque as mulheres elas não eram consideradas cidadãs, elas não tinham direitos e obrigações, elas tinham obrigações com o seu marido, não é? Elas faziam mais assim parte da propriedade do que propriamente um cidadão ou uma cidadã como é nos tempos de hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a democracia, ela varia de época para época. Na época antiga, existia uma democracia? Existia, mas uma democracia de acordo com o povo da época, de acordo com o povo greco-romano, né? Então, esta era a democracia da época. Atualmente, a nossa nova democracia inclui a mulher no nosso Brasil, né? Mas aqui do lado, né? Como assim, professor, aqui do lado? Aqui do lado, né? Europa ali, em cima da África, nos países muçulmanos, as mulheres continuam sendo tratadas, né, sem liberdade, sem direito de dirigir, sem direito de frequentar a faculdade. Hoje as mulheres são maiorias nas faculdades no Ocidente, aqui, né, no Brasil. A maioria dentro do judiciário, né? Eu chego dentro do fórum, só tem juíza. É raro você ter um juiz. A maioria é juíza nos fóruns, né? Mas isso é bem uma coisa bem setorizada, né? Você vai no fórum, muitas juízas. Você vai na delegacia, muitos delegados, né? Você vai na polícia, já está meio a meio a questão, né, da polícia investigatória. Na rua, né, ainda predominam os homens, mas isso é uma questão cultural que vai se modificando aos poucos, né? Então, o ponto crucial aqui desse iniciozinho dessa aula, né, é nós entendermos que a democracia, ela varia de época para época. E naquela época, na Grécia Antiga, a democracia, nós tínhamos um povo, e esse povo não era qualquer povo, tá? Tem um detalhe: esse cidadão que tinha uma mulher, né, que tinha propriedades, que era um intelectual, né, ele ia para a cidade discutir o bem comum, o que interessava a todos. Ele ia para os discursos de Aristóteles, os discursos da polis. Ele ia discursar, ele ia conversar, ele ia na assembleia, que é uma reunião, fazer os discursos, mencionar os seus interesses a respeito disso ou daquilo, etc. Ele podia fazer isso. Já as mulheres não faziam, e outros que não faziam parte do povo, também não integravam essa questão. Existiam escravos? Existiam escravos naquela época, né? E muitas vezes, e não poucas vezes, mas na maioria das vezes, estes mesmos que iam discursar sobre democracia, sobre liberdade, etc. e tal, né? Eles eram senhores e escravos, né? Aí vem outra questão, né? A questão que se comenta muito no nosso país, se fala muito isso, mas é uma questão ideológica, né? Portanto, a gente tem que eliminar a ideologia, porque a ideologia, como eu sempre falo, a ideologia, ela é mentirosa, é um conteúdo de falso viés, né? Tanto faz a ideologia de esquerda quanto a de direita, sempre é um conteúdo falso, mentiroso, né? Existe uma verdade por trás? Existe, mas eles querem, na verdade, nos atrair para suas ideias de poder. Então, a ideologia, ela tem esse problema. Então, olha só, a questão
da época, estes também pregavam, né, a liberdade, mas tinham escravos. E os escravos, ao contrário, né, do que se possa parecer imaginar, a origem dos escravos não é a questão da escravidão dos afrodescendentes ou escravidão, né, dessa origem. A escravidão, pessoal, é em relação aos povos de guerra, em relação à questão de guerra, né? Conflitos de povos, conflitos entre um povo e outro, entre uma tribo e outro, né? A tribo que perdia a guerra virava escravo da outra. Então não tem essa de que é branco, de que é negro, de que é azul, de que é amarelo, não. O escravo é sempre aquele que perdia a guerra e esse povo virava escravo do outro. Era assim que funcionava. Então na Grécia romana era muito comum esse tipo de escravidão de povos, né, da época e assim por diante. Bom, então pessoal, tendo falado sobre isso, né, vamos falar aqui sobre uma questão bem interessante para nós iniciarmos aqui os nossos estudos dessa segunda fase. Olha só, né? Então, analisamos a política dessa perspectiva histórica, né? Da Grécia Antiga até os dias atuais, né? A questão da democracia, o poder exercido do povo da Grécia Antiga até os dias atuais, né? E aí percebemos uma constante transformação, né, em relação ao mesmo conceito. Existia democracia lá? Sim. Existe democracia aqui? Sim. Mas são diferentes, né, os tipos de democracia, embora o conceito seja o mesmo, né? O poder que se origina e que vem do povo. É o mesmo conceito, mas com essa evolução de acordo com a cultura e de acordo com o tempo, né? Então, havia atividade dos gregos e romanos e havia o discurso da polis, né? Platão iniciou esses discursos da polis, né? E que discursos são esses na polis? A polis, a cidade evoluída, os discursos são os discursos que tratam do bem comum, tratam da coisa comum dentro de uma sociedade civil, dentro de uma sociedade civilizada. Sociedade civil, sociedade civilizada pautada em regras, pautada em leis, né? Então, assim nós temos os discursos da polis, né? Platão teve Aristóteles como seu discípulo e este, né, trouxe os conceitos, né, iluministas, né? Ou seja, trazendo luz às trevas da ignorância para a sociedade de uma maneira geral, trazendo aí cultura, matemática, artes, filosofia, né, e a política de maneira geral, né? Assim eram os discursos da polis, né? Bom, então tínhamos na esfera privada, né? Na esfera privada tínhamos a questão do homem, né? A mulher e os seus escravos e a sua propriedade privada em relação a estes que faziam, né, a democracia na época, né? Discutindo as finalidades do bem comum, do bem público na época. E na época atual é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. A diferença é que aqui nós não temos somente cidadãos, nós temos cidadãos e cidadãs. E a democracia aqui, o poder exercido pelo povo, né? Cracia de kratos, que significa poder, esse poder exercido do povo é exercido de forma indireta. Nós, através do sufrágio universal chamado voto, nós escolhemos o nosso parlamentar, de parla, aquele que parla pelo povo, aquele que fala pelo povo, e o parlamentar é que irá fazer as leis, fazer as normas, fazer as regras de conduta na sociedade, né? Através de quê? Do parlamento. Então, é isso, né? Que são os deputados federais, deputados estaduais, senadores, né? Estes fazem as normas, as regras e falam por nós, né? Falam aí, falam por nós. E aí o instrumento democrático atual através do parlamento. Tranquilo, né? Não tem um discurso na polis, mas tem um discurso no parlamento, que é o mesmo discurso. Vocês entendem agora a questão do discurso da polis? Quando o pessoal se reunia lá na pracinha, lá na Grécia Antiga, né? Eu falo pracinha, mas, né, de repente um grande espaço destinado aos discursos da sociedade civil, da sociedade civilizada naquela época, né? Agora, quando eu falo do discurso atual, é o mesmo discurso. Se eu trouxer isso para o Brasil, aí eu ligo a televisão e eu vejo o parlamento. E eu vejo o deputado em cima da tribuna, né? Eu vejo o deputado fazendo um discurso da polis, discurso democrático. Por que democrático? Porque ele está ali
ele está ali exercendo mandato de outorga, né? Não mandato de mando, mandato com T de outorga. Então ele tem um mandato, né, eletivo, escolhido pelo povo para estar ali fazendo um discurso por nós. Enquanto nós estamos aqui, está tendo um discurso lá, discurso da polis, discurso da coisa comum, discurso do bem comum. É desse discurso que eu estou me referindo. Então eu resumo, né? A vida antiga e a vida moderna tem essas variações, né? Em relação a quem faz o discurso, em relação ao tipo de discurso, em relação à democracia. Isso varia de acordo com a época. E ponto final para essa questão. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, para iniciar, é isso, né? Esse nosso segundo módulo é um módulo que eu chamo de histórico, né? Então, nós vamos falar de passagens históricas, nós vamos falar dos contratuais, hoje ainda, né? Então, essa breve abertura, nós vamos falar hoje da Idade Média, né? Vamos falar da Idade Média, Renascimento, vamos falar dos contratualistas, os 3 contratualistas, tá? E para depois nós entrarmos porque a semana só tem 3 dias, né? Infelizmente, né? Então vai ficar faltando uma aula aí. Aí eu vou ter que condensar isso aí. Provavelmente amanhã nós já entramos no pensamento da esquerda, tá? Uma aula só de Karl Marx. E na quinta-feira uma aula só com o pensamento da direita, tá? Que aí são os liberais de direita. Adam Smith, Keynes, John Stuart Mill, que mais? Tem muita gente aí, Margaret Thatcher, extrema-direita, né? Ronald Reagan, extrema-direita. Então nós vamos falar disso na quinta e amanhã só Marx, né? Aí tem gente que odeia Marx, tem gente que gosta de Marx, né? Mas nós vamos tratar do tema amanhã, dessas questões aí. São a base, né? A gente vai tratar de forma bem sucinta aí, tentar falar isso aí em 2 horas no máximo aí, porque é o que a gente tem, né? O que a gente vai fazer, tá? Quarta Marx, quarta esquerda, quinta direita, sexta não tem aula, né? E no sábado, normal, a gente passa um trabalhinho aí com alguns vídeos complementando a matéria, mas por hoje é isso aí. Então, continuando aqui, né? Então, falamos do que é democracia, tá? Vou até anotar aqui para não esquecer aqui, né? Falamos do que é democracia e essas diferenças aí que tem a ver com a época, né? Então, olha só, pessoal, Idade Média. A Idade Média teve como elemento central da sua organização política o que tivemos na Idade da Média, ou chamada também de Idade das Trevas, né? Um pouquinho de história aí, né? Nós temos na Idade Média como principal característica da Idade Média, quem quiser anotar aí, a principal característica da Idade Média é a duplicidade de poder. A principal característica da Idade Média é a duplicidade de poder, exercido pela nobreza e pelo clero religioso. Exercido pela nobreza e pelo clero religioso. Olha só, na Idade Média, né, nós tínhamos as monarquias autocráticas. Nós tínhamos as monarquias, né, onde era exercido o poder monocrático, o poder de uma só pessoa, né? Cracia, kratos poder, monocracia, o poder exercido por uma única pessoa. Que poder é esse? Do rei. Que poder é esse? Um poder monocrático, um poder autoritário. Por que autoritário? Porque ele fazia as leis, ele aplicava as leis, ele fazia a justiça. O rei era o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele legislava, ele julgava, ele aplicava as leis, não necessariamente nessa ordem, do jeito que ele bem entendesse, do jeito que ele bem quisesse. É uma monarquia autocrática, autocracia, não é? E assim ele fazia. E quando eu falo de duplicidade de poder, o que aconteceu nesta época da Idade Média? Na Idade Média aconteceu que havia uma interferência da Igreja Católica, tá? E aí, para quem não sabe, né? Igreja Católica, ela é a igreja mãe de todas as religiões cristãs, né? Ah, professor, não é bem assim. É bem assim, né? Tudo surge na Igreja Católica, tudo acontece na Igreja Católica, né? Quando eles condensam os livros para fazer uma religião única, para facilitar a governabilidade à época, e é isso que aconteceu, né? É isso que aconteceu na época, para facilitar a governabilidade, eles pegam a religião
dos judeus, dos hebreus, dos cristãos, juntam, fazem um conglomerado, né, chamado, né, a princípio haviam cerca de 200 e poucos livros, que foram reduzidos para 90, depois para 70, depois, salvo engano, para 66, que é o que tem atualmente, né, e aí fundaram a religião católica, apostólica, romana, cristã, né, para facilitar a governabilidade. Esse é o objetivo, né, e agradar aos governados, aos governados. Pois não? Aquela cruzada já existia a Igreja Católica? Essas cruzadas que o pessoal comenta, né, são guerras, né, que existiram na época para combater toda a religião que era contra o cristianismo, porque o objetivo era fundir tudo, fundir, unir e conquistar, né? Fundir, porque era muito difícil governar uma sociedade com muitas crenças, né? Então eu vou na casa de fulano, ele tem uma crença espírita. Eu vou na casa de fulano, ele serve a um Deus. Vou na casa de ciclano, ele serve a um outro Deus. O outro serve um outro Deus, o outro serve um outro Deus. Então são muitos costumes e muitas crenças que é difícil fazer uma legislação para atender a todos. Com uma religião única, isso facilita a vida dos governantes, né? Então eles fundam a Igreja Católica Apostólica Romana, lá em 325, nos vários concílios que eles tiveram, né? Eles fundam uma religião e eles trabalham essa religião do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da reunião, né, ideológica, e começam ali a dominar. Só que eles começam a intervir no poder, e aí começa a religião e poder político andarem juntos numa mesma estrutura, mas isso não nessa época, isso bem posteriormente, já em 1800 e etc e tal. Por que isso? Porque nesta época, não é, também se houve a necessidade de quê? De dominar, não é, uma determinada situação, uma determinada região, um determinado povo, não é, uma determinada tribo. E aí o que acontece? E aí os feudos, os grandes feudos que se formavam na Europa, né, as grandes fazendas que se formavam na Europa, não é, as grandes tribos que se formavam, os povos que iam se formando em cidades, né, no modelo da polis romana, da polis grega, precisava de uma estrutura política. Mas aí como que isso acontecia? Isso acontecia na base da guerra, na base da espada, né? Só que aí, para implantar um sistema, vinha o sistema religioso e fala: peraí, né? Você não tem uma estrutura política, vou te dar um amparo político. E aí vinha a duplicidade de poder. Ocorria uma duplicidade de poder, sendo o poder político exercido pela nobreza, e o poder religioso exercido pelo clero. Mas esse poder religioso era tão forte ideologicamente que dominava o outro poder, né? O poder religioso praticamente mandou em toda a era, chamado de Era das Trevas ou da ignorância, porque nada passava sem o aval da igreja, nada passava sem o consentimento da igreja. E a igreja é a favor da ciência? Lógico que não. E a igreja é a favor do conhecimento? Lógico que não. Por que não? Porque quanto mais conhecimento e mais ciência, né, menos interferência da igreja, óbvio, né, menos interferência da igreja. E aí a igreja perde o seu poder. Então a igreja, né, vinha com os seus ideólogos, como Santo Agostinho, né, escritor de diversos livros, influente ideólogo na época da Idade Média. Número 1, Santo Agostinho. Número 2, São Tomás de Aquino. Tá, esse pessoal leva nome de santo, mas vocês já sabem, né? É mais uma ideologia da igreja. Então, São Tomás de Aquino, filósofo do catolicismo, né? Com diversos livros, com diversas escritas relacionadas também a esta questão do agir, da conduta, né? Ele tem diversas sumas teológicas explicando, né, a vida na terra, a vida na política e etc. E o terceiro, Nicolau Maquiavel. Só que este terceiro Nicolau Maquiavel, influente nobre da Idade Média, que, como todos os outros que tinham influência
tanto no Estado quanto fora do Estado, ele transitava na nobreza, mas ele transitava no parlamento e ele transitava também na burguesia, Nicolau Maquiavel, assim como os outros. Mas os outros eram de dentro da igreja, então tinham interesse em manter a igreja, né, a todo vapor, funcionando e dominando, né, nessa duplicidade de poder, sendo que a igreja mandava em toda a época e aí resolvia a questão, travando, né, o período como sendo um período de trevas, de ignorância total em relação a essa questão da política, do poder, do desenvolvimento da própria sociedade, né? Na época não era como hoje, que nós temos uma manifestação livre de pensamento, apesar do que está acontecendo no nosso país, mas nós temos ainda uma manifestação livre de pensamento. Na época não tinha isso, né? Na época não haviam cidadãos e cidadãs. Na época haviam súditos, e os súditos eles servem, né? Então eram servos da monarquia, né? E o que você faz dentro das terras do monarca? Você serve, você paga altos tributos, altas as taxas, né? E caso não te interesse, né? Como é que fala? A porta da rua, serventia, né? Não tem esse ditado assim? Então o cara tinha que sair, podia sair, né? E se fizesse uma resistência ou fizesse uma manifestação contra, né? Morria na lança, na espada e etc e tal. Era assim e não se discutia as questões na época, né? Aí a pergunta do colega, né? E essa história das cruzadas? As cruzadas, né? Que eles falam, a Santa Inquisição. Pessoal, esse termo inquérito policial que nós temos hoje no direito vem disso, vem de Inquisição. O que é inquérito? O inquérito ele vem da Inquisição. A Inquisição, ela é inquisitória, ela vem inquirir, ela vem questionar, que vem de questionamento, né? É um questionamento que parte só de um lado e não tem direito à ampla defesa e contraditório, né? O inquérito não tem direito à ampla defesa e contraditório. Eu pego, chamo você e faço uma inquisição, faço um inquérito. Aí tem advogado que fala assim, não, mas eu tenho direito a fazer uma defesa no inquérito. O inquérito, ele é sigiloso, mas eu tenho direito a ver o inquérito. Não tem. Ah, mas o artigo 5º do Código de Processo Penal, não tem, isso é uma inovação, não existe isso. O inquérito, ele é inquisitorial, ele é secreto, ele é sigiloso, ele é de quem faz o inquérito. Quando a coisa andar, for mais adiante, passar para o processo, aí sim, eu tenho direito a ver o inquérito para ampla defesa e contraditório. Então vem daí, vem dessa época da Idade Média. Contestação é a fase democrática, né? Eu já estou na fase onde que eu tenho acesso a tudo, né? Mas eu estou falando da Idade Média, do inquérito, do inquisitorial, do que eu não tenho acesso, Vem dessa época. Aí o pessoal vai para a televisão para falar coisas que não existem, né? Ou a televisão, de maneira geral, a mídia, né? Não, mas os patriotas foram presos sem processo. Cara, mas no começo é sem processo, é só o flagrante, né? Que tem um inquérito, que é inquisitorial, que não temos acesso, porque é o normal, é assim que funciona. Ah, então você está sendo a favor disso? Não estou sendo a favor disso, mas é assim que funciona, porque é assim que vem, esta é a origem do inquisitorial, do inquérito. Aí sim, só que tem um prazo, né? Qual é o prazo? 10 dias, réu preso 10 dias. Em 10 dias tem que montar, relatar, mandar, fazer o processo. Aí que o doutor falou aí, e a contestação? Aí quando entra nessa fase do processo, que é só 10 dias para o réu preso, não o tempo que está, né? Aí sim, aí passa a ser o quê? Ilegal. Com ilegalidade, habeas corpus, sai todo mundo. E por que não saiu todo mundo? Porque eles não dão conta de julgar, mas eles estão errados, eles estão agindo ilegal, né? Dessa maneira aí sim é ilegal, né? Fora a questão de que não houve flagrante, né? Porque foi no outro dia, porque não foi no mesmo lugar, porque não foram os mesmos fatos, foram fatos separados. Então tem várias ilegalidades alegadas aí, podendo ser arguídas, alegadas, combatidas por um habeas corpus. Isso nós vamos ver isso mais lá na frente, né? Por enquanto a gente está falando lá da questão das trevas, e as trevas têm essa questão inquisitorial do inquérito. Tranquilo? Bom, olha só. Então, o pacote, né? O pacote era assim, né? Era inquisitorial, era sem direito à defesa. O súdito, né? Ele servia, ele era um servo. Os súditos, eles serviam, eram servos. Não tinham cidadãos. Cidadãos
né, de detentores de direitos e deveres. Cidadãos são grandes cidades, mas os cidadãos, que somos nós, detentores de direitos e deveres. Ponto, né? Então, falamos aí da Grécia Antiga, falamos da democracia, né? Estamos falando aqui da Idade Média, Idade das Trevas e seus ideólogos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Maquiavel. Maquiavel ele tinha um trânsito entre a nobreza e o parlamento, e ele via todas essas questões e ficava questionando, falando, vem cá, né? E ele tinha amizade com o rei, Maquiavel, e ele falava assim, né? Vem cá, para que você precisa da igreja? Maquiavel, né? Para que você precisa da igreja? E o rei ficava pensando, não, eu preciso porque eles dão as ideias, porque o povo pode se revoltar se não tiver a igreja, porque o povo ouve a igreja, porque o povo quer ir para o paraíso, né? Encontrar Deus, encontrar Jesus, tem todas essas questões, né? O povo está até pagando indulgências, né? Para não perder a sua alma, para não queimar no fogo do inferno, apesar que você acha que é de outra religião, né? Aí o que acontece? Então tem essas questões, mas aí Maquiavel, né, que tinha um trânsito pela realeza, conhecia a realidade e falou, não, peraí, não precisa disso para governar. E Maquiavel publica o seu livro, o famoso livro O Príncipe de Maquiavel, né, trazendo essas características do príncipe que era livre, que é independente, que é libertário. E aí tem várias questões da política atual, muitas. Eu falei da Inquisição, falei do inquérito, agora vamos falar de política, vocês vão falar, pô, pior que é verdade, né? Tem várias questões hoje que são baseadas em Maquiavel. Por exemplo, pacote de maldades e pacote de bondades. Vocês já ouviram falar disso aí? Os caras falam na política, falam, não, o governo vai fazer um pacote de maldades, vai fazer um pacote de bondades. Quem criou esse termo, quem criou essa ideia? Foi Maquiavel. Ele falou, se você vai fazer uma bondade, um pacote de bondade. Por que um pacote? Porque são várias bondades, 10, né, para o povo. Se você vai fazer um pacote de bondades, faz aos poucos. Faz uma aqui essa semana que vem tu faz outra. Você entende? E aí parece que você é bom o tempo inteiro, que você faz um pacote uma semana, na outra semana você faz outra, ou mensal, uma a cada mês, há um ano fazendo bondades. Oh, esse governo é bom, hein? Você vê, todo mês tem um negócio bom pra gente, pacote de bondades. Maquiavel falava isso. Agora ele falava, se você vai fazer uma maldade, aí não, já é o contrário, aí você faz tudo de uma vez, porque é só uma porrada só, né? É só uma lapada só. O povo, quando acordar, falou para não, mas já foi, já era. Então o pacote de maldades, né? Arcabouço fiscal do maldade, ou do Haddad, né? Não é isso que está acontecendo aí? É isso que está acontecendo. Faz de uma vez só. Por que de uma vez só? Porque aí você dá só uma porrada na sociedade, o pessoal vai ficar meio chateado, fica meio bravo, mas você já acostuma, já no mês que vem já nem lembra mais. Pacote de maldades você faz de uma vez só. Pacote de bondades você faz. Esses são os conselhos de Maquiavel para os reis da época, né? Na sua obra O Príncipe de Maquiavel. E Maquiavel tem esse nome, né? Maquiavel que se confunde com maquiavélico, que origina do próprio nome de Maquiavel, né? Tendo isso como algo, né? Como ele sendo um cara que daria conselhos, né? Maquiavélicos, maldosos, né? Nesse sentido, por conta destes conselhos, porque ele conhecia o parlamento burguês, porque ele conhecia o exterior, ele conhecia a realeza, ele conhecia a nobreza. E é por conta de Maquiavel e por causa desses pensamentos de Maquiavel, ele traz na sua obra o pensamento republicano. Eu já falei o que é república? Já, né? República vem de res. Res significa coisa em latim, né? E publicum, né? A coisa pública. Então, república é a coisa pública. Então, o governo republicano é aquele governo que quer administrar a coisa pública. O governo republicano. Os governos monárquicos, né, autocratas, eles não estão ligando para a coisa pública. Eles querem governar para manter o seu território, manter tudo funcionando, manter a realeza funcionando, né, trazer altos impostos e altas taxas para manter tudo funcionando, né, manter um exército, manter soldados e ampliar as fronteiras, ou simplesmente defender as fronteiras. Eis o contexto do passado, né? Mas no governo republicano não. Aí deixamos de ver o súdito como súdito, o servo como servo, passamos a ver o súdito com alguns direitos
direitos e obrigações, olha a transição, e Maquiavel introduz esse governo republicano, esse conceito republicano, e aí tem um detalhe muito interessante que Maquiavel coloca na sua obra e fala para os príncipes, fala para os reis da época, para separar-se da Igreja Católica. Maquiavel diz que tem que colocar ordem no mundo, e colocar ordem no mundo separando-se da Igreja, interpretar a luta, para conquistar, manter e conter o poder. Conquistar, manter e conter o poder. Conquistar, manter e conter o poder. Vou até anotar isso. Conquistar, manter e conter o poder. Eis a síntese do pensamento de Maquiavel. Mas como assim, professor? Conquistar, manter e conter o poder. Maquiavel ensina para os reis, ensina para os príncipes a fórmula de se manter o poder. Você não precisa da igreja, ele dizia. Você precisa... Estou gravando. Você precisa fazer um governo republicano. O que é um governo republicano? Cuidar da coisa pública. Ah, mas para que eu vou cuidar da coisa pública? O rei se questionava. E aí Maquiavel dizia, porque isso interessa a todos, isso interessa ao povo, e você fazendo assim e agindo assim, você vai conseguir controlar o povo, manter o povo sem sequer fazer uma pressão. Você não precisa fazer uma pressão, não precisa matar, chama, mata, enfoca, não. Você faz um governo republicano, cuida da coisa pública, cuida do bem comum para todos, e você terá o povo nas mãos. E tem os pacotes, pacote da bondade, pacote da maldade, o populismo, e tem outros conceitos que Maquiavel dá, que depois eu vou falar, e ele ensina, o Maquiavel é uma espécie de o príncipe de Maquiavel é uma espécie de manual político. É um livro bem fininho, é interessante. Você vai lendo ele, parece que você vai lendo e vai enxergando, vai vendo os políticos, vai vendo as situações que acontecem no dia a dia, É um livro de difícil leitura, não é tão simples, porque ele não é um livro que traz ele condensa muitas ideias dentro de um pequeno manual, mas um manual de separação do poder religioso para o poder monárquico ficar livre e independente. E aí vem esta questão, conquistar, manter e conter. Conquistar, manter e conter. Então, conquistar o que, pessoal? Conquistar o povo, manter-se no poder, conquistar, manter e conter. Foi isso que eu falei? Foi. Eu anotei aqui. É isso mesmo, manter e conter. Conter o poder. Conter o poder. Conquistar o poder. Manter o poder. E conter-se no poder. Porque antes o príncipe, o monarca, o rei, eles ficavam pedindo um aval para a igreja, conceitos para a igreja. A igreja tinha o poder da superestrutura, tinha o poder ideológico. A igreja tinha contato com o povo e manipulava o povo através das ideias. Quem faz isso hoje? A televisão, a mídia faz isso, a mídia aberta. Mas a mídia aberta está perdendo espaço, o poder da mídia aberta praticamente está acabando, As pessoas não acreditam mais na mídia aberta. Aí vem as redes sociais. Por que redes sociais? Porque você, que não é ninguém, não tem visibilidade nenhuma na sociedade, vai lá e faz um Twitter, vai lá e posta no Instagram, posta no Facebook, posta na sua rede social preferida, e aí às vezes isso tem uma repercussão de milhares de curtidas e etc e tal, várias pessoas veem, admiram a sua ideia e compartilham dessa ideia, E aí, esse poder ideológico dessas mídias, aí eu falo, poder ideológico, da Igreja Católica estava ameaçada por esse último ideólogo desse regime da Idade Média. Então, resumindo, a Idade Média é uma idade das trevas, da ignorância, sem a ciência, sem a metodologia, nós temos aula de metodologia, sem a ciência, sem a metodologia. Então, eis um estado de ignorância, estado de trevas medieval. Os iluministas, não é iluminados não, pessoal, os iluministas, eles trazem a luz do conhecimento às trevas da ignorância e tiram a população da ignorância e tiram o rei, e tiram o príncipe também da ignorância, dizendo, olha, você pode conquistar territórios, conquistar o seu povo, se manter no poder, conter
qualquer tipo de rebelião, etc, etc e tal, e fazer isso sozinho, sem depender de quem? Da igreja. Então, Maquiavel é que traz a separação da igreja, né? Nesse período da Idade Média. E aí surge o quê? Né? O que surge logo em seguida? Surge o tal do Renascimento. Por que Renascimento? Porque antes da Idade Média, antes desta Idade das Trevas, da ignorância, né, da servidão, antes disso havia cultura, religião, arte, havia superestrutura. Pessoal, superestrutura é o mundo das ideias. Estrutura, né, é o mundo aqui, ó, né, que nós estamos trabalhando, estrutura. Quando nós falamos, professor, mas esse conceito aí é da onde? Esse conceito é de todos os pensadores, né? Infraestrutura, quando eu falo de infraestrutura, né, eu falo de quê? Eu falo de esgoto, eu falo de estrada, eu falo de uma base, né, da infraestrutura, uma base social, florestas, ecologia, meio ambiente. Eu falo de uma infraestrutura para sobreviver. Quando eu falo da estrutura, eu falo das fábricas, das escolas, dos hospitais, a estrutura que me dá um modo de vida. Quando eu falo da superestrutura, eu falo do mundo das ideias. Anotaram aí? Superestrutura, mundo das ideias? Professor, entendi. Porque esse conceito ele vale para todos os pensadores utilizam isso, né? Aristóteles, Platão, né? E nós vamos falar em Marx, que traz o materialismo dialético, a luta de classes e a luta contra essa questão da estrutura, né? O Karl Marx fala disso aí, né? E vamos falar dos outros também, que também rebatem essas ideias, né? Também dessa mesma maneira aí, né? Então, olha só. Então, nesta república, res publicum, nessa ideia do cultivo do governo republicano, do governo da república, do governo que cuida da res publicum, né? Ele traz esse conceito, traz esses ideais, e aí a igreja rompe com a monarquia e passa a trabalhar de uma forma independente. Mas olha só, aí surge um novo momento, né? Antes desse novo momento, eu vou explicar 3 conceitos aí, né? Vou explicar o conceito do estado de natureza, direitos naturais e contrato social. Vou explicar esses 3 conceitos, e aí nós vamos entrar num segundo momento, quando rompe a Idade Moderna, aí vem o Renascimento. Eu estava falando isso, eu parei, né? O Renascimento é o renascer dos conceitos antigos, de arte, cultura, né? Da superestrutura. Vocês viam, né? Nas aulinhas de história lá, né? Não lembro se é 4ª série, 5ª série, mas o professor falava do Renascimento, falava de uma cultura, falava de artes, né? Movimentos em Paris, França, Inglaterra, né? Então esse renascimento cultural é o renascimento que traz a cultura, traz a superestrutura, traz novas ideias, traz novos ideais e rompe com a igreja, rompe com a Idade das Trevas, da ignorância, vindo para a luz do conhecimento, o movimento iluminista da época, movimento renascentista da época. Não, ciência política não, né, confunde-se com história, mas não é história, né? Então por isso que eu não vou me aprofundar nessa questão histórica, mas vocês se recordam, se lembram, né, nas aulas de história, que o Renascimento é isso, né? Então eu saio da Idade Média, né, rompendo por conta dos conselhos de quem? De Maquiavel, que é um dos pensadores, e eu estou citando só o mais importante, tá? Nicolás Maquiavel, o mais importante, que orienta, e aí com a orientação, com o seu compêndio, com as suas ideias da época, há uma ruptura entre igreja católica, né, e essa duplicidade de poder deixa de existir, e aí a monarquia passa a ser independente e trabalhar para se manter no poder, para conter e conquistar, sem influência de uma duplicidade de poder, sem influência da igreja, né? Dessa maneira, desta forma, e trabalhar isso de uma forma republicana, cuidando da coisa pública, né? Para que possa gerir um estado de coisas e assim, bem gerindo, ter o povo nas mãos, sem precisar da ideologia da igreja. Esse é o conceito, né? Então vamos lá, os conceitos que eu preciso trabalhar é o seguinte: estado de natureza. O que é um estado de natureza, pessoal? Estado de natureza é o momento em que os homens vivem sem normas, é o momento que os homens vivem sem normas e regras de regulação da vida social. Eis o estado de natureza, o momento em que os homens vivem sem normas e sem regras.
Professor, existiu esse momento? Existiu. Existe? Não existe. Existiu? Existiu. Existe? Não, não existe. O estado de natureza é aquele que eu estou lá, vivendo na beira do ribeirãozinho, no rio, não tem regras, não tem leis, não tem constituição, né? Existe uma linguagem própria daquele povo, que de certa forma naquela época era um povo nômade, que sequer se fixava na terra, andava de um local para o outro, ficava ali, né, usufruindo de todos os recursos naturais, e dali partia para outro local, e assim por diante, em um estado de natureza, sem normas, sem regras. Esse é o primeiro conceito, né? E a regulação da vida social. Não havia uma regulação da vida social nesse estado de natureza. Ponto aí, estado de natureza, tranquilo, né? Tá. Direitos naturais. Olha só, parecido com o estado de natureza, mas não é a mesma coisa, porque agora eu estou falando de um direito. O que são direitos naturais? Direitos dos seres humanos, que não são oriundos do Estado. Não são oriundos do Estado. O que é oriundos do Estado? Não tem origem no Estado, não tem origem na Constituição, na legislação, nada. Direitos naturais não precisam estar na Constituição, na lei especial, no Código Civil, no Código Penal. Direitos naturais, né? Eles são derivados da razão humana. Tem uma piada horrível, né? As mulheres não gostam dessa piada, mas eu vou contar ela. Não é uma piada, né? Mas é um fato, né? É aquela brincadeira assim, né? Eu tenho uma moeda de R$1, tá? Aí eu vou na máquina de Coca-Cola, boto a moeda na máquina, aperto o botão e tiro uma lata de Coca-Cola. De quem é a lata? É da máquina ou é minha? Vocês entenderam a relação aí? As mulheres não gostam por conta da história do filho. Vocês entenderam, né? É isso. Mas tá certo, como é que vai gostar disso, né? Mas, então, o cara brinca, né? Fala assim, não, pô, se eu botei a moeda na máquina, a lata é minha, né? Mas a lata saiu da máquina. Agora vamos explicar o direito natural. Qual é a razão do que tu está contando essa história? Vocês entenderam, né? Só uma brincadeira, né? Aí né? Mas tem uma lógica aí, não tem uma lógica, né? Se eu botar a moeda na máquina, a lata é minha. Mas aí a mulher fala assim, não, peraí, se o filho saiu de dentro do meu ventre, de quem que é o filho? É meu. Vocês entenderam qual que é a relação? Então o direito natural, ele decorre de uma razão lógica. A lógica é essa aí, né? Aí eu já contei isso aqui em outra aula, né? Eu vejo a mulher grávida, eu vejo um período de 9 meses de gestação, e na hora do parto sai de dentro dela. De quem é? O filho é dela. É um direito natural, tá, pessoal? Não preciso colocar em lei para saber que é dela. Pela própria razão, tirando a brincadeira, tirando a piada, mas pela própria razão lógica, eu tenho aí um direito natural. Olha que interessante o direito natural. É disso que eu estou falando, esses direitos não precisam ser positivados. Bom, entendido isso daí, vamos passar ao terceiro e último conceito e vamos entrar nos contratos. Contrato social. Esse é o terceiro e último conceito. Depois eu vou juntar tudo e a gente vai andar com a matéria. Olha só, no momento em que os homens saem do estado de natureza, e eu falei do estado de natureza, e decidem criar um estado com instituição capaz de regular a vida social. Vou repetir. Momento em que os homens saem do estado de natureza, decidem criar o Estado como instituição capaz de regular a vida social. Esse é o conceito de contrato social. Contrato social é isso. Por que eu tenho que explicar esses três conceitos? Repito, claro. Por que eu tenho que explicar esses três conceitos? Porque nós vamos falar dos contratualistas, né? Nós vamos falar dos três principais contratualistas, existem vários, mas os principais, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E vamos falar da diferença de cada um, da evolução do conceito de cada um, agora eu vou falar, né? E por que eu vou falar? Porque eles são do finalzinho da Idade Média, né? Aí vem o renascentismo e aí vem os contratualistas e aí chegamos na Idade Moderna, tá? Então vamos falar dos contratualistas. Mas antes de falar dos contratualistas, três conceitos. E eu já falei do estado de natureza, entenderam, né? Sem regras, sem estado de natureza. Segundo momento, direitos naturais. Aí contei essa piadinha infame de direitos naturais, mas explico que o direito natural ele decorre de uma razão lógica. Eu verifico por uma lógica, né, que eu crio a vaca e tiro o leite da vaca. Eu alimento a vaca, ela é minha, ela está na minha casa e tal. Por uma razão lógica, ela é minha. É uma questão lógica, não existem regras em cima disso, é só um direito natural de achar que ela é minha.
nessa tese. Agora o último, contrato social, vou ditar devagar, tá? Momento em que os homens saem do estado de natureza. Os homens saem do estado de natureza no contrato social e decidem criar o Estado. É parecido com aquela primeira aula, né? Então, Claro. o direito natural está dentro do estado de natureza. Isso, o direito natural está dentro do estado de natureza. Mas os homens decidem criar um Estado. Vou repetir o conceito aqui. Então, ó, momento em que os homens saem do estado de natureza e decidem criar o Estado como instituição capaz de regular a vida social. Decidem criar o Estado como instituição capaz de regular a vida social. Você lembra que eu falei lá do condomínio, lá no início, lá, né? Nós estávamos reunidos, todo mundo compra um condomínio, um apartamento lá num conjunto, num condomínio que tem piscina, que tem elevador, tem estacionamento, tem garagem. Eu estou no meu apartamento, o João está no apartamento dele, o Pedro dele, o Alex dele, a Aline, Laurice, todo mundo, cada um no seu apartamentinho, né? E aí, né? Dentro do meu apartamento eu faço o que eu quiser. É meu, o problema é meu. Não é meu? É meu. Mas no corredor, quando eu saio, eu dou de cara com a Aline. Aí cumprimento minha vizinha, né? Cumprimento meu vizinho Laurice, cumprimento todo mundo no corredor, né? Aí pego o elevador, vou lá na piscina e tal. Só que aí chega uma hora que o que é meu, o problema é meu. Mas o que é comum, entendem? Aí depende de uma regulamentação. Eu tenho que fazer uma regulação social, né? Da sociedade, de sócio que nós somos, eu, Aline, Laurice, Alex, Pedro, Juan, né? Essa regulamentação do que é comum, né? Da coisa comum, essa regulamentação, é desse momento que eu estou fazendo. Aí surge um contrato social, surge daí, que eu falei lá na primeira aula, do primeiro módulo lá atrás, né? Fazendo aquela alusão lúdica à formação do Estado. E o Estado tem como esse objetivo, regulamentar essa questão do comum, do social, em um contrato social. Só que claro que, né, eu falei isso de uma forma muito simples, né, de uma forma até evoluída, porque nós temos essa evolução social, esse entendimento dessa evolução social, porque nós vivemos um estado evoluído. Mas, há muito tempo atrás, né, Hobbes, Locke e Rousseau trouxeram, né, dentro de primeiro esses três conceitos que eu falei agora, eles trouxeram outros conceitos, né? E o primeiro dos contratualistas, né, chamado de Thomas Hobbes, precisa anotar no quadro? T-H-O-M-A-S, Thomas H-O-B-B-E-S, né? Thomas Hobbes, né? Então esse primeiro contratualista, né, ele identifica a origem do Estado ou sociedade civil como um cálculo da razão humana, né? Cálculo de interesses e desejos de paz, que leva os homens a se associarem, formando uma associação política. Eu vou explicar. Dedicada à garantia da conservação da vida de cada um a longo prazo. Eu vou explicar por que Hobbes fala da garantia da vida e os homens, porque assim, para Hobbes, o primeiro contratualista, vamos lá, o primeiro contratualista, o que ele pensa, o que ele fala? Ele fala que num estado de natureza, um estado de direitos naturais, vivendo lá na beira do ribeirão, do ribeirinho, eu estou pescando ali com a minha turma, eu e os meus colegas estamos pescando. Pesca, joga uma rede, faz um arrastão, nada, se alimenta do peixe, do que tem em volta, etc. Tal. Só que do outro lado do rio, tem um outro pessoal que faz a mesma coisa, se alimenta e tal, não sei o quê. Aí começa a faltar peixe do lado de lá. Aí os caras vêm pro lado de cá. E aí começa uma briga. Não é natural? O meu grupo começa a brigar com o outro. Fala, mano, vocês estão fazendo o que aqui? Vai para lá, o lado de vocês é lá. Inclusive, né, tem homens e mulheres do lado de cá e tem homens e mulheres do lado de lá. Aí os homens de lá começam a se envolver com as mulheres de cá. Não, aí a gente não aceita também. Vocês entendem? Tem esse comportamento, né, no ser humano? Não tem isso? Tem, pessoal. Nos clubes tem assim, nos condomínios. Numa faculdade tem isso. Recentemente saiu na televisão aí, né? São Carlos só tá envolvido em enrascada, né? Vocês não conhecem São Carlos, né? Mas saiu na televisão esses dias aí a briga do pessoal de Catanduva, da faculdade de medicina, com o pessoal da faculdade de Hortolândia, que estava no torneio universitário que tem lá em São Carlos todo ano, eles estavam brigando lá. São essas questões que eu estou falando aqui, ó, né? Do direito natural,
né? Um grupo querendo brigar com o outro por essas questões territorialistas. Olha só o que Thomas Hobbes diz, né? Os homens podem entrar em guerras uns contra os outros, e para fugir dessa situação, Hobbes identifica a origem do Estado. Para fugir dessa situação, Hobbes identifica a origem do Estado. Ele identifica a origem do Estado aí. O Estado, para Hobbes, surge dessa identificação da guerra entre homens. Que guerra é essa? Né? Ele diz o seguinte, olha só, o que Hobbes fala? Ele fala, olha, veja bem, e ele tem a teoria do Leviatã, tá? Thomas Hobbes tem a teoria do Leviatã, que é um monstro, né? Um monstro bíblico, um monstro de origem marinha, né? Imbatível e etc e tal, mas ele vem, né? Como imbatível, como indestrutível, ele vem e oferece a força, o poder, mas em troca dele ter e exercer um governo de forma ilimitada. Então, no meu grupo aqui, que nós estamos sendo atacados, né? O mais forte chega e fala assim, olha, né? Quem que é o mais forte aqui? O Alex, o Laurence, não sei, o Juan, quem que é o mais forte? O Pedro, né? Então o mais forte fala assim, ó, eu vou ser o líder, eu vou liderar o grupo aqui. Só que eu vou liderar mais o seguinte, eu vou ser o líder, eu vou ser o rei, eu vou ser o governante, né? Mas em troca, já sabe, né? É do meu jeito, eu mando, vocês obedecem, todo mundo estamos juntos, beleza. Vocês entendem essa troca? Assim surge o Estado na teoria contratualista, na teoria natural de Thomas Hobbes. É isso, só isso. Claro que eu estou falando de um grupo pequeno aqui, pessoal, né? Mas na prática um grupo grande, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, surge um grande guerreiro, surge um grande líder e fala, olha, eu vou liderar vocês. Nós vamos para a batalha, nós vamos vender, nós vamos vencer a batalha, nós vamos tirar do nosso território, eles do nosso território, quem está comigo, quem não está comigo, vamos fazer armas. É desse jeito que eu estou falando. Não, é uma coisa bem primitiva, não é assim mais, né? Mas naquela época era. E aí vamos fazer isso e vamos enfrentá-los e vamos ganhar. Quem está comigo, né? Quem não está comigo? Em troca, eu quero poder ilimitado. O que eu falar é regra, o que eu falar é lei. Surge assim um contrato social, contrato entre liderados e o líder, entre o líder e os liderados. O líder submete esse contrato, eles se submetem ao líder na sua ilimitação de poder. Daí surgem as monarquias autocráticas lá da Idade Média. Eu estou falando desse momento. Eu voltei, na verdade, no momento. Porque agora eu estou falando dos contratualistas, né? Então eu volto lá só para explicar como é que surgem os reis, né? Os reis autocratas, os reis... A monarquia autocrática, a monarquia autoritária surge dessa época. E aí o que acontece? Aí ele, né? Olha só o que o texto diz. Ela se conjura, ela o contrato social, o poder, né? A sociedade do contrato social de Thomas Hobbes. Ela se conjura pela transferência da soberania para um só. Ao invés do coletivo ser soberano, o coletivo fala assim, não, você é nosso líder, você é nosso soberano. Daí surge a soberania. Daí surge o conceito de soberania do Estado. Esse é o conceito de soberania do Estado. Quando eu falo de soberania na Constituição, quando eu falo de soberania do Estado soberano, no Estado soberano, está se falando muito isso agora, né? Por conta das guerras aí, do que está acontecendo no mundo, fala-se muito em ofender a soberania, né? Mas não se ofende a soberania, né? E não se pode ofender a soberania sob pena de causar uma guerra, né? Mas aí, olha só, quem é o nosso soberano atualmente? Nosso presidente da República é o nosso soberano. Nós, pelo sufrágio universal, pelo nosso parlamento, pelas nossas leis, aí temos o nosso soberano, né? Que nós transferimos a nossa força coletiva para uma única pessoa nos representar. Então, ela se conjura, né, o contrato social, essa primeira fase, pela transferência da soberania para um só, que conserva seu direito contra todos os outros. Ele que determina se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se vai ter paz. Ou lá o líder lá da Rússia. O que ele é? Ele é o soberano. Mas por que ele é o soberano? Ele é o representante do povo, né? Ele é o soberano, ele representa, né? E todo o povo transfere o poder para ele. Então ele decide se vai ter guerra, se não vai ter guerra, como que vai ser, e o povo confia nele, né? Mas estamos falando de uma maioria, estamos falando de um sistema democrático, né? De kratos, de cracia, do poder do povo. Então existe essa questão da transferência. Vocês entendem isso? Olha que coisa
né? Ao mesmo tempo ela é muito primária, muito precária, muito, vamos dizer assim, antiga, né? Uma coisa bem, né, da época das cavernas mesmo, que eu estou falando aqui, né? O contrato social de Thomas Hobbes, ele vinha falando isso, né? Então, tal esforço de paz consolida o Estado. O esforço de paz consolida o Estado. Nós transferirmos para o soberano o poder, e ele se intitula soberano, e ele fica ilimitado. Daí surgem as monarquias autocráticas, né? Então, eu vou pagar tributos, eu vou viver nas terras, nós vamos nos unirmos como um povo, né? Como um povo guerreiro que somos, né? Ao mesmo tempo rurais, ao mesmo tempo guerreiros, ao mesmo tempo servos, mas dentro de um Estado que eu possa confiar a minha segurança. Então, no primeiro momento, consolida-se o Estado, né? Para proteger cada um, proteger o direito privado de cada um, mas desta maneira, desta forma, né? Daí seu nome Leviatã, réplica do monstro bíblico, sob a forma de um animal artificial, que submete cada um a concessões recíprocas, que realiza a paz, alienando cada direito natural singular. Eu tenho direito de ir, direito de vir, eu tenho vários direitos naturais, mas meu direito fica alienado ao meu soberano neste contrato social. Em resumo é isso: em troca de uma paz, em troca de uma segurança, em troca de estar dentro de um conceito de segurança. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro contrato social, o contrato de Thomas Hobbes. A obra é grossa, é muita literatura, mas esse é o resumo da obra, tá? Esse é a principal ideia contida na obra de Thomas Hobbes, né? O contrato, né? Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de manter a ela poder usar a força e todos os recursos de maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aí me lembra a questão da guerra moderna, né? Fazemos concessões em nome da paz, em nome do nosso carro, em nome em nome do meu apartamento, do meu carro, da minha casa, da minha piscininha, da minha esposa, do meu filho, do meu gato, do meu cachorro, do meu passarinho, do meu papagaio, da minha vida. Tem um soberano, e ele acha que ele pode soltar uma bomba nuclear, uma guerra e tal, mísseis, navios. Olha como é que é a coisa. O que eu tenho? Nada, eu tenho um cachorrinho, um gato. Eu venho trabalhar, dou minha aula, volto. Mas eu faço concessões. Quais são as concessões que eu faço? Eu pago altos impostos, né? Eu me submeto às regras do meu país. E várias concessões nesse sentido, para que esse cachorrinho, essas aulinhas, o nosso curso de direito, essa minha vida não seja ameaçada por um outro país. Então a soberania do meu país, toda em um soberano, que eu atribuo essa soberania a ele, em troca, né? E feito nessa forma desse contrato social. Então, no primeiro momento do contrato social, isso surge como uma garantia de paz, né? Uma associação, uma consolidação do Estado em troca de paz. Esse é o resumo do contrato social de Thomas Hobbes. E o Estado, ele é absolutista. Monarquia absolutista, Estado absoluto. Por que absoluto? Ele faz o que ele quiser. Aí eu contei o filme, né? O nome do filme, eu esqueci o nome do filme, eu sempre esqueço. Mas é um filme em preto e branco. Eu assisti o filme porque o filme é muito interessante, é muito assim, é um negócio surreal, né? Mas aí ele não fala que é baseado numa realidade, mas você sabe porque existem os livros e existem essas teorias, né? Chama-se O Senhor da Guerra, o filme. Não sei onde que acha esse filme, eu vi uma vez só. O Senhor da Guerra. Ele é dublado, ele, né? Ele é bem mal feito, né? Mas a história dele é interessante, o Senhor da Guerra. Onde este Senhor da Guerra, absolutista, num estado absoluto, sem limites, nessa teoria de Thomas Hobbes, né? Ele subjugava o povo dele, dizendo, não, a primeira noite da moça que vai se casar era com ele, né? Então ele mandava lá um pelotão lá de tal, na tribo, sabendo que ia ter um casamento no outro dia, pegava a moça passava a noite com ele e ele devolvia outro dia para o casamento.
Tinha isso, chegou da guerra. E tinha toda a história baseada em cima disso aí, né? Nessa época, nesses costumes, nessa situação. Olha que coisa terrível, né? O absolutismo, né? É isso. Bom, fechamos aí o Estado Absoluto Sem Limites no modelo contratualista de Thomas Hobbes. Segundo momento, segundo contrato. Contrato de John Locke. Temos em John Locke o inglês, né? O contratualista inglês. Olha só, aí já é uma outra época, já é uma outra fase, uma fase mais adiantada, uma fase um pouco mais moderna, John Locke, que é um Estado constitucionalista, entendem? Já passamos essa fase da monarquia absolutista, já tivemos aí um rompimento da igreja com o Estado político, né? O Estado clerical com o Estado político, eles rompem. Já temos uma monarquia livre, independente, governando, né? Passando esse conceito que nós falamos aqui, passando essa fase que Maquiavel já aconselhava, e nós chegamos nesse momento. Por quê nesse momento? Que é o momento da Revolução Industrial, é o momento, né, que a estrutura ela é mais evoluída, já existem os burgos, os parlamentos, e eles fazem uma Constituição, né? O Estado ele é constitucional, né? E para garantir esses direitos que os indivíduos criam uma associação política. Olha só, então, no primeiro momento, no estado de natureza, nós não temos nada. Nós temos um rio de um lado, um rio de outro, temos guerras entre tribos, guerras entre locais, temos demarcação de terras, escolhemos um soberano, comparamos ele a um Leviatã, e temos esse primeiro momento, né, no estado de natureza, em direitos naturais de Thomas Hobbes, constituindo um soberano absolutista, a monarquia absolutista. Num segundo momento, lá na frente, lá na evolução, né, com o rompimento entre Estado e Igreja, aí surge aquela ideia: por que não fazemos uma positivação? Por que não fazemos uma Assembleia Nacional Constituinte do povo, constituindo em Assembleia o Estado soberano de direitos, deveres e obrigações, não baseado num absolutismo monárquico, mas baseado em igualdade, liberdade e fraternidade. Liberdade de agir, né? Fraternidade, somos iguais, e principalmente nós produzimos, porque agora haviam burgos, haviam comércios, havia manufatura que antes não havia. Nesse burgo, nesse comércio, nessa manufatura, surge o direito à propriedade, e é para garantir os direitos individuais desses que produzem é que surgem as leis nos parlamentos. Aí surge o parlamento, surgem as revoluções, as três grandes revoluções, né, no mundo: Revolução Inglesa, Americana e Revolução Francesa, que surgem os parlamentos, que surge o Estado Constitucional. Pessoal, é um resumo, é o suprassumo do suprassumo que eu estou trazendo aqui, por conta de que realmente o nosso curso ele é bem abreviado, né? No primeiro momento lá eu falo de organização do Estado, falo de teorias do poder, né? Coerção, sanção e etc. lá atrás, né? Formação política lá atrás. Aqui eu trago essa síntese, né, histórica, né, da sociedade. Como surge a sociedade, como surgem os contratos, para nós falarmos de soberania, ainda nesses conceitos de soberania, nesse conceito de vida na polis, vida organizada, nesses contratos que a sociedade faz com um soberano, sendo que esse soberano, na verdade, ele representa todo o coletivo, todo o Estado, né? E essa representação é de um Estado para contra o outro Estado, contra o outro Estado, contra o outro Estado. Se nós voltarmos lá no passado, é uma tribo ribeirinha contra o outro lado do rio, contra o outro lado, contra o outro. Vocês entendem? É a mesma coisa, só que agora explicada de uma forma moderna. É o Estado brasileiro contra o Estado argentino, contra o Estado americano, né? Vocês entendem? É a mesma situação, através da sua soberania e dos seus soberanos. Nesse momento, segundo momento, em John Locke, este segundo contratualista, ele explica isso não do ponto de vista de poderes ilimitados ao soberano, que agora o soberano não tem mais poderes limitados. Ele fala que agora o soberano, ele tem poderes limitados à Constituição do Estado. O que é a Constituição do Estado? É o documento, são as regras, as normas de conduta da sociedade que limitam a atuação do
soberano. O Estado agora não é mais absolutista. Liberté, égalité, fraternité. Esses são os lemas da burguesia parlamentarista que faz a Constituição, se une, se associa, e aqueles que são contra este parlamento, essa regulamentação, tiveram as suas cabeças cortadas e penduradas em praça pública. Onde aconteceu isso? França, Inglaterra, Estados Unidos, né, houveram as revoluções com sangue e guerra e decapitação de cabeça. Dizem que a guilhotina foi inventada na França, né? A história fala isso. Eu acho que foi antes e eu acho que não foi assim, mas é o que dizem, porque foi lá que se tornou popular, né? Já tinha uma coisa parecida na Roma antiga, eu acho. Já tinha muita, né? Tinha muita antiga. Tinha sim. Só não sabe que era um pouco diferente. E o nome, né? Mudava o nome. Mas era para cortar a cabeça também. Então o que acontece? Quando eu falei de revolução, revolução só se faz com sangue, é isso. É para causar um impacto social e desse impacto social tem uma transformação na sociedade. O fim da guerra de 1945 houve com uma revolução. Qual foi a revolução que botou fim na guerra? Foi a bomba, né? A Little Boy, né? Que caiu em cima do Japão. Estou tentando lembrar qual é a cidade. Hiroshima. Obrigado. Famoso, né? Caiu a bomba lá. E aí já era, acabou a guerra. Por que acabou? Revolução, né? Com sangue, a base de sangue. Não existe revolução sem sangue. Quando o pessoal fala, vamos fazer uma revolução. Revolução é guerra armada, né? É uma coisa que não, né? É o extremo, tá? Aí muda a sociedade. Então houveram 3 grandes revoluções naquela época e se instituiu o parlamento, uma constituição. Então John Locke tem um contrato social baseado na constituição parlamentar, né? No parlamento desta época, e o parlamento que mais influencia o nosso país, tá? Por isso que ele é o mais citado aqui, é o da Revolução Francesa. Tranquilo? É isso que a gente tem que saber, né? Agora vamos para o terceiro e último contratualista. Já passamos o naturalista, já passamos o parlamentarista, agora vamos para a terceira e última fase, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele analisa o surgimento do Estado. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Ele tem um livro famoso, né, chamado O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, né? Ele é um livro, né, com muitos conceitos, muito amplo, né? Mas ele analisa basicamente o surgimento do Estado em 2 modelos de contrato, né? E ele é o mais moderno, e ele é o último dos 3, né? Então já passamos a fase do naturalismo, já passamos a questão constitucional, e aí ele vem e faz uma análise. Olha só, né? Fala-se em liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberdade, igualdade com quem? Quem fez? Quem criou o lema foram os burgueses. Eles dizem que nós somos iguais a eles, mas nós não somos iguais a eles. Nós não temos os mesmos direitos, não temos acesso às mesmas coisas, sequer nós temos acesso à estrutura, nós não temos a estrutura, né? Então que igualdade é essa? Me parece que isso não é verdadeiro, né? Me parece que isso defende a burguesia, mas não defende o povo. E aí Rousseau fala que existem 2 contratos, um contrato verdadeiro e um contrato falso, né? O primeiro contrato é justamente esse, o falso, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Onde numa associação parlamentar, né? Numa constituição, uma constituição federativa da República, uma constituição da República, ou seja, do governo republicano, do governo da coisa pública, do governo da res publicum, né? Este contrato, ele vem trazendo igualdade, trazendo fraternidade, trazendo liberdade, mas ele peca no ponto da igualdade, porque eu não me sinto igual nem representado, porque os meus direitos não estão sendo representados, porque o parlamentarismo dessa época era um parlamentarismo indireto, como de certa forma ainda é, né? Eu voto no meu parlamentar e ele vai lá e faz as normas, mas nessa época, doutores, sequer existia esse voto, existia um parlamento, existiam grupos de parlamentares. E, por exemplo, não existia o povo votando no executivo. Não. Existia o povo que escolhia o seu representante e esse representante entre eles, né? Isso existe no mundo até hoje. O parlamento é que escolhe o seu líder. O próprio parlamento escolhe o seu líder. Ainda é assim hoje
nos regimes parlamentaristas, né? Então, seria uma democracia indireta. É válida? É válida, né? Mas é um falso contrato. Por que um falso contrato? É um contrato em que se instaura uma associação política destinada a perpetuar as desigualdades, porque eles continuam fazendo leis somente para eles. Eles fazem leis para defender os burgos, para defender a estrutura, para defender as fábricas, para defender as lojas, para defender eles. Mas e às vezes para defender o povo? Não existe isso. Por isso que é chamado de um falso contrato social. Falso contrato social, porque não defende os interesses do povo. Essa é a questão, né? A associação política perpetua as desigualdades, né, que surgem da instituição privada, as fábricas, os burgos, né, toda a iniciativa privada, toda a propriedade privada tem os seus representantes que defendem os seus interesses, mas não defendem o interesse do povo. Já o segundo contrato, denominado verdadeiro contrato, aqui é o verdadeiro contrato. Olha só, esse verdadeiro contrato ele inspirou Marx, ele inspirou Engels, ele inspirou Hegel e ele inspirou várias pessoas que têm essa questão da doutrina do socialismo, de uma forma equivocada. Por quê? Porque ele fala que nasce no momento que os homens decidem colocar os seus destinos em suas próprias mãos, que é a história da tomada da estrutura do poder, né? Mas aqui nesse momento não é isso, tá? Aqui nesse momento é só um direito de representação. Eu quero ser representado, eu quero ver o meu direito lá na Câmara, eu quero ver o meu representante lá me representando. Eu não faço parte dessa estrutura de empresários. E eu não tenho o meu direito representado. Eu quero ser representado. Aí eu coloco o meu representante lá. Então esse segundo momento, denominado verdadeiro contrato, nasce no momento em que os homens decidem colocar os seus direitos em suas próprias mãos. Esse é o segundo momento. Contrato falso não representa o povo. Contrato verdadeiro representa o povo. Contrato falso é dos burgueses, dos burgos, dos parlamentares burgueses da Revolução Francesa, Americana, Inglesa, enquanto que o verdadeiro contrato ele se tem a origem no povo, diretamente do povo, pelo povo, para o povo, né? E aí sim eu tenho a soberania nas mãos do povo. O exercício da soberania democrática, porque vem do povo para o povo, é o contrato verdadeiro. Então, olha só, pessoal, no primeiro contrato social de Thomas Hobbes, eu tenho essa questão do direito natural, né? E o contrato social ele se faz, né? E se cria um Estado absolutista para uma garantia de paz, para a defesa de um grupo, né? Atribuindo a um líder, né, poderes ilimitados no primeiro momento. No segundo momento, isso acaba. Isso vira um Estado parlamentar, um Estado constitucional. John Locke cria um Estado constitucional. E num terceiro momento vai além do Estado constitucional, Estado constitucional, cria uma divisão e fala de uma verdadeira democracia do povo, né? Jean-Jacques Rousseau ele divide em dois momentos, fala dessa ruptura, fala da igualdade, liberdade e fraternidade, fala das revoluções e divide o contrato social em dois momentos, contrato falso e contrato verdadeiro, né? Então é isso. E a função do Estado no primeiro momento? Proteger o cidadão. No segundo momento, proteger o cidadão, a iniciativa privada, aí já existe uma organização. Agora, num terceiro momento, não. Agora eu falo de proteger o cidadão, o Estado, a propriedade privada. Só que é nesse terceiro momento, nos outros, não. Que eu crio o cidadão. O cidadão ele surge no terceiro contrato social. No primeiro ele é um servo, ele é um súdito. No segundo ele é um servo, ele é um súdito. No terceiro ele é um cidadão, detentor de direitos e obrigações. Mesmo no contrato falso ele ainda é cidadão. Mesmo no contrato falso. Só que ele não se sente representado. No contrato verdadeiro ele se sente representado, porque aí é ele mesmo que vai lá e cria os direitos dele, né? Direitos e garantias individuais, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito de ir e vir, são todos direitos contratuais do contrato verdadeiro, né? Para o verdadeiro, para o cidadão que quer, né? E precisa dessa liberdade dentro da sociedade. Tranquilo, pessoal? Bom, e aí finalizamos os três contratualistas e falamos então de democracia,
Idade Média, Renascimento, o rompimento da Idade Média com o Renascimento, com as ideias da superestrutura e as ideias de Maquiavel, que tinha esse trânsito, né, na realeza e entre realeza, povo, clero. Ele transitava de maneira geral e ele influenciou os governos da época, dizendo: olha, vocês não precisam disso, né? Vocês não precisam de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, vocês não precisam dos ideólogos da igreja para se manter no poder, para conter o poder, para conquistar o poder. Vocês não precisam disso. Vocês precisam ser livres e independentes, implantar e governar de uma forma republicana, a coisa pública, a sociedade civil, a sociedade civilizada, entregar o que é do povo para o povo e assim governar. E aí vem o pacote de bondades, pacote de maldades, etc e tal, e todos os conselhos que Maquiavel deu para os políticos da época, que nós vemos até hoje em nossa sociedade, né? E aí temos esses contratualistas agora, né, que falam do contrato. Pessoal, vocês entenderam o que é o contrato social? Vamos lá, resumir o que é o contrato social. Contrato social é o contrato da sociedade para a formação do Estado. Eis o contrato social. Esse é o contrato social. Quem é a sociedade? Somos todos nós, sócios da coisa comum, sócios do bem comum, sócios da coisa pública, sociedade civilizada. Somos nós. O que é nosso? O SUS, o INSS, o hospital, o postinho, as estradas, isso é nosso, né? Agora nós temos que fazer um contrato social para nós regulamentarmos essa questão pública. Como que nós fazemos isso? Temos que escolher o soberano. Aí tem os três momentos que se escolhe o soberano. Num primeiro momento, lá no estado de natureza, lá nas guerras das tribos, Thomas Hobbes. No segundo momento, eu já tenho tudo isso definido, com parlamentar, com monarquia absolutista. Só que agora eu quero limitar esses poderes deste absolutista e colocar limites constitucionais. Aí cria-se a Constituição, cria-se as regras do Parlamento Constitucional John Locke. Agora, num terceiro momento, vem a evolução de tudo isso aí. Qual é a evolução de tudo isso aí, né? Primeiro eu tenho um falso contrato, que só defende o parlamento. Depois surge o verdadeiro contrato, que é o povo mesmo, botando o seu próprio representante lá e o representando, de forma que esse contrato ele passa a ser verdadeiro. E aí a verdade surge com a democracia, o poder, né, de cratocracia, o poder do povo, pelo povo e para o povo. Tranquilo? É isso. Bom, aí pessoal, é isso, né? Finalizamos aí os três contratualistas, né? Democracia, Idade Média, e por hoje é só.